Fala rapaz, beleza? Sejam muito bem-vindos à 8ª aula do nosso curso gratuito de Photoshop. Hoje eu vou mostrar para vocês mais uma ferramenta super importante na vida do designer gráfico trabalhando com Photoshop. Chega de enrolação e bora lá para esse vídeo, vamos lá! Eu sou o Márcio Maguari e este é o canal Rapaz do Design, design gráfico para iniciantes. No último vídeo aí da última aula de Photoshop, a gente viu aqui a ferramenta Gradiente, a ferramenta Degradê, a gente viu também a ferramenta Blur e também vimos a ferramenta Burn. Inclusive, se você perdeu essa aula aí, que foi a 7ª aula do nosso curso de Photoshop, eu vou deixar um card aqui em cima para você acessar ela. Acessa ela lá também, que ela é bem importante, mas vamos lá. Abaixo da ferramenta Burn tem agora a ferramenta Pen, a ferramenta caneta, que é uma das ferramentas mais utilizadas pelos designers gráficos dentro do Photoshop. Vamos pegar aqui e a primeira opção da ferramenta caneta é a que a gente mais utiliza e ela é acessada com a tecla de atalho P. Vamos pegar aqui e você vai perceber que quando você seleciona a ferramenta caneta, lá em cima no menu superior das propriedades aí da ferramenta, tem um botãozinho aqui bem importante. Por quê? Antes de começar a trabalhar no Photoshop com a ferramenta caneta, você tem que verificar se está lá marcado como pet, demarcador ou como shape, como forma, porque ela serve para fazer os demarcadores, que são os pets, né, que a gente usa muito os pets de recorte aí em várias montagens que a gente faz nos trabalhos dentro do Photoshop. Ela faz também o shape, as formas, a gente consegue desenhar formas aqui dentro do Photoshop também. Então vamos selecionar aqui o pet, né, ela na forma para trabalhar como pet, e você vai perceber que conforme a gente for trabalhando aqui com pet, ela vai jogar lá dentro, lá do lado das abas lá que a gente tem ali configurado, que a gente viu na primeira aula lá, tem os layers, tem o canal e tem aqui a aba pets. Conforme a gente for fazendo o nosso pet aqui, ele vai aparecer nessa aba ali do lado lá dos layers. Então, para começar aqui, vamos supor aí que a gente precisa fazer o recorte aqui dessa BMW para colocar ela em outra cena com outro fundo. Só que se você olhar aqui nos layers, ela tá como uma imagem só, ela não tá separada do fundo. Então, eu vou primeiro clicar aqui 2 vezes no background para a gente liberar ele, né, tornar ele um layer editável. Vou dar o OK aqui. E para começar aqui, a gente vai fazer o nosso pet, né, a nossa demarcação. Esse pet ele serve para fazer seleções. A gente viu em outras aulas nas ferramentas de seleção, mais para cima da barra de ferramentas, que servem para fazer seleções mais simples, mais básicas. Com a ferramenta caneta, você vai conseguir fazer seleções mais precisas. Ela é para trabalhos mais que exige mais precisão no recorte de uma imagem, por exemplo. Então, a gente vai pegar aqui e vai fazer o recorte dessa BMW. Eu vou clicar com Ctrl e com o espaço do meu teclado, acionar a lupinha aqui e vou aproximar desse farol do lado esquerdo aqui do carro. E aí vou começar o meu pet. Eu vou fazer um clique. Você vai ver que ela vai fazer um ponto aqui e vou fazer um outro clique mais para cima e ele vai fazer 2 pontos e vai traçar uma reta no meio. E com essa reta aqui você consegue dar forma ao seu pet. Se você perceber, quando você passar com a caneta por cima da reta que ele colocou ali, cria um pontinho aqui, um sinal de mais do lado da caneta. Se você clica, você adiciona um ponto a essa reta que a gente fez. E se você passar com a caneta perto, você vai ver que ele fica com um sinalzinho de menos, porque se você clicar de novo, você tira esse ponto. Então você consegue adicionar pontos e tirar pontos. E quando você clica em e faz um ponto e outro para formar essa reta aqui, quando você adiciona um ponto no meio, você consegue
dar forma a essa reta. Segurando o Ctrl, você puxa esse ponto adicional e consegue fazer uma curva para você conseguir fazer o contorno da imagem. Então você vai clicando, essa é uma forma mais prática para quem está começando a fazer. Vai fazendo os pontos e depois vem pelo meio aqui, acrescenta um ponto, segura o Ctrl e aí vai dando forma a todo o contorno que você vai fazendo. E assim você vai dando a volta toda aí no carro, dentro no desenho ou na imagem que você estiver fazendo o patch aí para fazer o recorte, para fazer a montagem que você estiver fazendo aí do seu trabalho. Então vai pegando aí diversos pontos. Quando tem algumas curvas, você faz um ponto no começo da curva e faz um ponto lá na outra extremidade da curva, conforme eu estou mostrando aqui para vocês. Pode ver que eu faço um ponto lá e faço um ponto lá no final. E depois eu venho numa parte aqui do meio, clico, seguro o Ctrl e puxo para fazer aí, dar forma à curva. E ele vem também com essas hastes laterais aqui que você pode ir ajustando. E com a mãozinha, né, segurando a tecla espaço, eu vou passando e vou continuando o meu patch até chegar lá do outro lado. Bem com calma aí você vai fazendo e você vai percebendo também que quando você está iniciando aí e tá aprendendo agora a mexer com o Photoshop, é um pouco difícil, mas conforme você for treinando, vai ficando bem fácil de fazer aí e você vai se acostumando com a ferramenta caneta do Photoshop. E ela é muito útil para fazer diversos trabalhos. Você vai ver que você vai utilizar a ferramenta caneta em diversos trabalhos aí, para fazer diversas coisas aí dentro do seu Photoshop. Então você pode ver aí que eu fiz o contorno todo do carro. Vamos dar o Ctrl 0 aqui e você vai perceber que tem o patch, as bolinhas do patch, ó, dando a volta toda no carro aí, que a gente fez o contorno com a ferramenta caneta. E lá do lado dos layers, na aba patches, se você clicar nela lá, você vai ver que tá lá o Work Patch, que é o novo patch aí, a nova demarcação que a gente fez aqui em volta do carro. Se você quando ele fica em Work Patch é porque você está mexendo nele ainda. Se você vir aqui e dar 2 cliques nele, ele vai abrir essa janelinha aqui para você salvar o patch. E aí você pode até renomear aqui como carro e dar o OK aqui para salvar, para você não perder esse patch. Ele vai ficar salvo ali. Se você clicar fora do patch ali, você vai ver que ele não fica selecionado. Você consegue selecionar ele e consegue clicar fora dele para não deixar ele selecionado. Quando você clica fora e ele não está selecionado, você consegue criar outro patch. Se você olhar lá na abinha do patches, ele criou outro patch aqui porque a gente iniciou outro patch. Então, ou se você quiser, por exemplo, ali, vamos jogar fora esse patch que a gente não quer mais, que a gente fez ali só de exemplo. Então, se você não tiver selecionado, você cria um novo patch, começa um novo do zero. Agora, se você quiser continuar esse aqui, você clica nele, ele vai ficar selecionado. Vou dar o Ctrl espaço para aproximar aqui uma parte aqui que eu quero continuar. Esse pedacinho aqui eu quero que faça parte do patch porque eu vou recortar ele também. Então eu vou clicar aqui e aí ele vai continuar dentro do meu patch ali. Ele não vai criar um novo patch porque ele está continuando o patch. E se eu segurar o Ctrl e clicar nas linhas aqui, eu consigo também selecionar aqui os pontos do patch que eu criei para fazer algum tipo de ajuste aqui que eu precisar depois que eu acabar. Então fiz ali, era só aquele pedaço ali que eu queria adicionar. Vou dar o Ctrl 0 aqui, fiz o meu patch
recortei, você viu que ficou um contorno bem perfeito. Agora vamos tirar o carro do fundo aí, desse fundo aí, para colocar em uma outra imagem com outro fundo. Vamos colocar ele numa pista de corrida, por exemplo. Eu vou vir aqui e vou segurar o Ctrl e vou clicar aqui na aba Patch, onde tem o patch que a gente salvou, que a gente acabou de fazer. Eu vou segurar lá o Ctrl, vou clicar nele e ele vai fazer a seleção do patch. Então a gente consegue, com a ferramenta caneta, fazer um contorno do carro e depois transformar esse contorno, que é uma demarcação, né, que é o patch, em uma seleção, para depois vir aqui na aba Layers, tá lá selecionado o layer da imagem com o carro já no fundo, vou dar o Ctrl J e aí vai duplicar a imagem só do carro, que é a seleção que a gente fez aqui. Se você vir aqui nos layers e apagar o olhinho que tem o fundo, você vai ver que o carro vai ficar sem o fundo aqui, todo transparente. Então ficou a imagem do carro sem o fundo transparente. Aí agora eu consigo pegar, abrir uma outra imagem, ou vir aqui, como eu já mostrei em outras aulas, no File, no Place Embed e incorporar aqui uma outra imagem. Vamos incorporar uma imagem aqui de uma pista de corrida. Incorporei a imagem aqui, ela já veio no tamanho já grandona ali. Vou dar o Enter, não preciso fazer nenhum ajuste, que ela já está pegando toda a área que eu quero. Só que sumiu o carro porque ele ficou o layer da pista ficou por cima do layer do carro que a gente acabou de recortar. Vou puxar para baixo aqui o layer da pista e o carro vai ficar por cima ali da imagem da pista. Então você vê que a gente consegue facilmente tirar uma imagem de um arquivo e jogar para o outro, ou transformar aí o fundo dela num fundo transparente para colocar outro e fazer a montagem aí do nosso arquivo. E aí com a ferramenta seleção aqui, você pode fazer aqui uma sombra aqui. Vamos pegar aqui nem a seleção, vamos pegar a ferramenta pincel, vamos vir aqui e vamos criar aqui um novo layer aqui. Você pode dar o Ctrl Shift N, ele vai criar um novo layer abaixo do layer do carro. E aí sim a gente pega aqui, já tá ali na paleta de cores a cor preta, vou clicar com o direito da imagem, aumentar um pouco o size aqui, tá aqui com um pincel mais que esfumaça um pouco mais, e aí eu vou pintar aqui para fazer uma sombra aqui embaixo do carro aqui, para ele não ficar meio voando. Parece que tá bem clarinho ali, é porque lá em cima a opacidade tá com 75, vamos aumentar ali a opacidade e aí a gente pinta lá de novo ali para ficar com uma sombra aí debaixo do carro. A sombra ficou com uma cor que não tá combinando ali. Você vem aqui nos layers e aonde está normal aqui, vamos mudar para Multiply. E aí ele vai meio que se fundir com a imagem da pista e vai ficar com uma cara mais real aí a sombra que a gente acabou de fazer aqui. Se você achar que a sombra também está muito escura, você pode vir aqui no Fill, aqui nos Layers, e diminuir um pouco aqui também a opacidade, ou aqui o preenchimento da sombra, né? E deixar ela um pouco mais transparente para não ficar ali tão dura. Vamos deixar aqui com 9, que daí fica um pouquinho mais bonito. Então você vê aí que ficou bem legal. Você vê que o vidro ali também ficou ali, ainda tá com aquela marca lá tá com os reflexos, né, da imagem original. Você pega e aproxima lá, faz também o patch desse vidro e aí você consegue pegar e deixar o vidro preto. Eu vou pegar e vou deixar lá na aba Patches para eu ver aqui certinho. Não seleciona o patch do carro, deixa ele, ó, clica fora para ele ficar sem estar selecionado, porque daí a gente vai criar um novo. Vamos criar um novo aqui, ó lá, clicou, faz o contorno do vidro todo e aí a gente vai ter um
patch do vidro aqui pra gente pegar e disfarçar aí esse reflexo que ficou, que era da imagem original. Vamos pegar aqui, fazer o patch contornando só o vidro, sem pegar a lataria do carro, né? Pra gente pegar e escurecer o vidro aqui, né? Colocar uma parte preta ali. Acabou o patch, dá 2 cliques lá, salva lá como vidro, dá o OK, vou dar o Ctrl 0 para ver aqui, e aí você pode vir aqui e criar um novo layer por cima aqui do layer do carro. Vou dar o Ctrl Shift N para criar um novo layer, vou dar o OK aqui, vou lá no patch, seguro o Ctrl, dou um clique, ele vai fazer a seleção ali do vidro com o contorno do patch que a gente criou. E aí sim eu vou vir aqui no layer que eu criei por cima, vou dar o Alt Delete, ele pinta lá com a caixa de cor que tiver por cima com o Alt Delete. Vou dar o Ctrl D para desselecionar, vou vir aqui no layer onde está normal e vou dar o Multiply, ele vai escurecer ali. Aí se eu quiser ainda que ele fique ainda um pouquinho menos, né, ó, eu tiro um pouquinho aqui do fio e da opacidade para ele ficar esse preto que a gente aplicou por cima um pouco transparente, para ficar um pouquinho mais real. E aí a gente tem o vidro todo preto aí, utilizando a ferramenta Patch para fazer a seleção e modificar esse para-brisa do carro. E uma forma mais avançada aí, pessoal, de utilizar a ferramenta caneta, vamos aproximar novamente lá do farol e vamos pegar e vamos selecionar lá a aba Patches aqui, para ver se não tem nada selecionado, para a gente não perder ali o que a gente já tinha feito. Então, vamos criar aqui um novo patch. Eu vou pegar aqui, vou clicar perto do farol, vou clicar aqui em cima, só que eu não vou soltar o botão, eu vou puxar ele já. Você clica e arrasta, ao invés de você clicar em 2 pontos e fazer a reta para depois fazer a curva, você pode fazer também a curva direto, e aí ele vai fazendo esses pontos de ancoragem. Esse já é um método um pouco mais avançado. Então, no começo aí, até você se acostumar, é melhor você ir fazendo com 2 pontos mesmo, do jeito que eu mostrei anteriormente. Olha lá, faz um ponto, depois faz mais um aqui no meio, e aí vai fazendo outros. Mas depois, conforme você for pegando, eu prefiro até esse primeiro método do que esse mais avançado, de fazer 2 pontos, porque você consegue fazer com mais precisão. Esse que você clica, que é mais avançado e faz a curva lá diretamente, eu vou fazendo conforme ela, porque ele vai fazendo essas ancoragens, ele meio que já faz uma curvinha logo depois. Então você tem que clicar sempre e segurar para já dar uma acertada na próxima curva, né? Então eu não gosto muito de utilizar ele não, eu só vou utilizando em algumas partes. Então vou clicando lá e aí vou fazendo aí o patch. Essa é mais uma forma de você fazer aí o patch também. Lá, clicou, aí você arrasta, ele não chega até lá em cima, você pode segurar o Ctrl, pegar aqui na outra parte para ir ajustando, e aí você vai pegando e vai dando forma ao patch aí, conforme você for fazendo aí o trabalho, né? Cada trabalho você vai conseguir fazer uma forma diferente. Mas é só para mostrar para vocês. Vou clicar aqui, vou arrastar aqui para lixeira, vou dar o Ctrl 0 aqui para a gente ver inteiro aqui. Vou voltar aqui para a aba Layers, porque agora a gente vai pegar e vamos ver aqui a ferramenta caneta no modo Shape, que é o modo forma, que você consegue fazer objetos aqui dentro do Photoshop. Então, se eu clicar aqui e fazer aqui uma forma, vocês vão perceber que lá nos layers ele cria lá, ó, Shape, forma. Ele já cria um novo layer lá, falando que você está criando um novo objeto dentro da sua arte aí, da sua imagem. Vou clicar aqui e fazer aqui um retângulo. Vocês vão perceber que ele já vai preenchendo aqui, porque
lá na nossa caixa de cores está com a cor preta, né? Na paleta de cores tá preto lá. Então ele vai fazer, já vai preenchendo o objeto que você está criando com a caneta com a cor que tiver ali. Se ele tivesse com outra cor ali, ele ia preencher com a outra cor. Então você preencheu aqui, fechou. Quando você fecha lá, dá a volta e clica no primeiro ponto que você iniciou, ele fecha a forma. E lá em cima, no menu superior, nas propriedades da ferramenta, se você quiser, você vem aqui e muda aqui as cores. Aí você escolhe aqui se é CMYK ou RGB. E aí você pode mudar aí a cor que você quiser, da forma que você estiver fazendo. Muda para laranja, muda para branco. Aí vai do que você estiver fazendo aí no seu trabalho. Eu vou deixar branco aqui. Ele até criou outra forma, porque eu já dei um clique ali em seguida. Vamos jogar fora esse Shape 2 ali que eu cliquei ali sem querer. Então aí você consegue também vir aqui no Layer e até pegar aqui e também mudar a opacidade aqui para dar uma transparência na forma. E você consegue fazer várias formas aí, ó, se você clicar em 2 pontos ou clicar e segurar e arrastar, ele também vai fazendo aquela curva lá do jeito que fez também com o modo patch. Você consegue aí ir moldando, né, a forma que você quiser. E aí quando você achar que já tá bom, né, vai lá e clica e fecha a forma ali. Vou jogar essa aqui fora também. Ou serve também até para vetorizar uma imagem aí, né? Se eu quisesse pegar e fazer o contorno todo desse carro aqui, eu conseguiria ter um objeto no formato do carro. Então, se eu, por exemplo, pegar aqui e fazer aqui todo o contorno aqui. Opa, eu segurei ali demais. Vamos dar um Ctrl Z. Se eu quisesse aqui, por exemplo, fazer o contorno aqui desse capô aqui, então eu vou fazendo aqui o contorno e quando você está acionado lá, o forma ele já vai meio que preenchendo por onde você vai passando aí com a ferramenta caneta, né? Você vai criando os pontos, ele já vai fechando ali, ele vai já dando forma aí, né? Literalmente ao que você está contornando e já vai preenchendo. Se você achar que está atrapalhando, você vai lá, clica lá em cima, lá na propriedade da ferramenta, clica aqui nesse quadradinho com o risco vermelho que ele vai ficar transparente. E aí sim você consegue fazer primeiro o contorno aí da forma, né, do objeto que você está criando, para depois adicionar a cor que você quer. Então a gente consegue fazer todo o contorno aqui do capô, por exemplo. A gente vai pegar e agora sim, já fiz aqui, eu quero só fazer um objeto aqui, né, como se estivesse vetorizando o capô do carro. Aí sim eu volto lá em cima, né, na propriedade da ferramenta, posso clicar aqui nesse quadradinho colorido que ele abre aqui a janela de cores aqui, né, a paleta de cores para você pegar e escolher aqui uma cor aqui que você queira aplicar na forma. Vou dar o OK aqui, né? Nessa cor ele pintou de branco. Por quê? Quando você escolhe a cor aqui, você tem que dar um clique na cor ali onde você quer, senão ele vai ficar com a que tá aqui do lado, ó. Se você não vir aqui, por exemplo, eu vou deixar esse rosa aqui, esse magenta, e der um clique aqui, eu quero aqui a parte rosa daqui. Se você clicar mais para cá, ele vai pegar a cor que está aqui. Então eu quero bem aqui no cantinho, que é esse rosa aqui. Eu vou dar o OK aqui. E aí sim, ele vai fazer a forma na cor que você escolheu. Então essa é a ferramenta caneta com o modo de forma aí, né? Você consegue fazer objetos dentro aí do seu arquivo, dentro da sua arte no Photoshop.
Bem bacana, pessoal, né? Essas dicas aí da ferramenta caneta dentro do Photoshop aí no modo forma e no modo pet, né? E se você tá gostando dessas dicas que eu tô dando de Photoshop aqui para vocês, já deixa aquele like para mim aí e aproveita também, já se inscreve aqui embaixo no canal e ativa aí o sininho das notificações para cada vez que eu postar aqui uma nova aula, um novo vídeo, você ser avisado. Mas vamos lá, vamos para a próxima ferramenta da nossa barra de ferramentas aqui, que é a ferramenta texto. Então, vamos aproveitar até que a gente fez ali aquele quadrado branco ali e vamos escrever alguma coisa ali em cima relacionada a BMW. Mas antes, vou pegar aqui a ferramenta mover, vou deletar esse capô rosa que nada a ver aqui, né? Vamos deletá-lo e aí vamos usar só essa forma aqui. Se você vir com a ferramenta mover na forma que você criou e acionar aí a tecla com a tecla de atalho Ctrl T, você consegue também distorcer aí a forma do jeito que você quiser. Puxa para cima, puxa para baixo. Então, segurando o Ctrl, depois que você der o Ctrl T, você aciona aí a ferramenta Transform e consegue dar mais uma distorcida aí na forma que você criou com a ferramenta caneta. Vou dar o Enter aqui. Eu quero que fique assim, só uma faixinha. Vou dar o Ctrl J para fazer mais uma. Vou dar o Ctrl T para puxar ela para cima aqui. Então vou fazer duas faixinhas aqui em cima da BMW. Vou vir aqui nos layers, vou segurar o Shift, vou clicar nas duas formas que estão ali que a gente criou. Vou puxar elas aqui para cima, para o lado esquerdo. E agora eu vou pegar e vou selecionar a ferramenta texto. É a próxima ferramenta que a gente vai ver aqui, que você aciona ela com a tecla de atalho T. Então, com a primeira opção aqui da ferramenta, que é a que a gente mais usa, da ferramenta texto, eu vou clicar aqui em cima da imagem e ela vai já me aparecer desse jeito aqui, né, com o Lorem Y para eu escrever. E aí eu vou pegar e vou escrever aqui em letra maiúscula BMW. Vou selecionar aqui esse escrito. Você vê que aqui em cima, no menu superior, né, nas propriedades da ferramenta, aparece aqui a fonte que está utilizando, que ela pegou e utilizou, que deve ter sido a última fonte que eu utilizei, e tem várias fontes aqui para a gente utilizar. E aqui do lado tem ainda umas variações aqui da fonte. Ela tá bold ali, mas eu posso pôr, por exemplo, um black italic para ela ficar mais parruda ali. Aqui do lado é o tamanho da fonte, que a gente pode aumentar por aqui, ou se não, com a ferramenta mover acionada, você dá o Ctrl T e você consegue acionar a ferramenta Transform também e aumentar e diminuir aí o tamanho também do que está escrito aqui em cima. Então a gente consegue aqui aumentar ou diminuir aqui o que está escrito com o Ctrl T e a ferramenta mover. Ou se a gente já colocou no tamanho que queria aqui, você dá o Enter, aí ele vai ficar no tamanho ali. Se você quiser mexer também com a ferramenta de texto, você vai ver que selecionando a ferramenta texto, ela já está com menos que 300, que é o que estava ali, porque a gente diminuiu, aumentou com a ferramenta mover, acionando lá, né, o Transform, né, com o Ctrl T. Então, ela tem aqui várias, dá para também alinhar pelo centro, pela direita, pela esquerda, trocar a cor da fonte aqui, você seleciona aqui, vem aqui em cima, você consegue clicar aqui onde está a cor e trocar a cor da fonte. Por exemplo, eu quero que o BMW ele fique com esse tom de amarelo do capô. Se você ficar com a janelinha aberta e vir para fora dela aqui, você consegue dar um clique e ele pega a cor do capô lá. Vamos dar o OK aqui. Ficou com a cor do capô. Vou voltar com a ferramenta mover aqui. Tá selecionado lá o layer do texto do BMW. Eu consigo também vir aqui e diminuir a opacidade se eu quiser, deixar um pouco mais transparente ali. Aqui embaixo também os risquinhos, se eu quiser deixar mais transparente ali,
para ficar mais legal aí vai conforme o que você estiver fazendo, qual é a proposta do seu layout, né? O que o seu cliente pediu, você pode ir modificando aí para utilizar aí as ferramentas dentro do arquivo, dentro do job que você está fazendo. E muito em breve, pessoal, eu vou deixar um card aqui em cima com a próxima aula, aula 9 do nosso curso gratuito de Photoshop para iniciantes. E se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui embaixo para mim que eu vou ter enorme prazer em falar com todos vocês. E pega esse vídeo, pega esse link e indica para os seus amigos, para suas amigas. Mostra para eles que eles também podem se tornar um expert em Photoshop. E eu vou deixar aqui do lado a playlist completa com todas as aulas que a gente está colocando aqui para vocês. Valeu!